to your heart will change your life. Hear it, receive it, let it guard your heart. Speak it and do it, turn your life around, oh. Pastor Chris Oyakhilome. Todos os direitos reservados à Love World Publishing, localizada em Lagos, Nigéria. Esta é uma iniciativa da Sozo Produções, com fins exclusivamente educacionais e de acesso para pessoas com quaisquer tipos de deficiência. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. E é importante que vocês ouçam e deem ouvidos à palavra. Sabe, a palavra de Deus produzirá em você aquilo sobre o que ela fala. A coisa mais importante na terra é a palavra de Deus. Você tem que saber disso, é a coisa mais importante na terra. Veem, a palavra de Deus criou o mundo. E a palavra de Deus que criou o mundo estar no mundo, isto definitivamente é a coisa mais importante em todo o mundo, porque o Criador do mundo está no mundo. Vocês pegaram? O que eu quero compartilhar com vocês hoje é a resposta para a pergunta por que tantas pessoas, especialmente cristãos, eu falo deles agora, por que tantos cristãos adoecem? Por quê? Eles devem ficar doentes? Por que isso acontece? Então, eu pus esse título Por Esta Causa. É o título da minha mensagem, Por Esta Causa. Ela é a resposta para a pergunta: por que tantos adoecem? Isso deve ser assim? Isso deve acontecer? Depois que você creu em Jesus Cristo, por que em algum momento você deve adoecer? 1 Coríntios. Vá para 1 Coríntios, capítulo número 11. Eu quero ler para vocês do verso 23. Embora seja uma parte familiar da Bíblia, algumas coisas que eu creio que precisam ser entendidas aqui, que vão nos ajudar bastante. 1 Coríntios capítulo número 11, a partir do verso 23. Pois eu recebi do Senhor, Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: pois eu recebi do Senhor aquilo que também eu entreguei a vocês. Vocês já viram isso? Ok. Então ele diz que o Senhor Jesus, na mesma noite na qual ele foi traído, o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão. E depois que ele deu graças, ele o quebrou, ele disse: peguem, comam, este é o meu corpo que é quebrado por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele pegou o cálice depois de haver ceado, ou seja, ele pegou o cálice depois da ceia. Eu quero pontuar aqui que muitos cristãos pensam que a comunhão e o que chamam de a ceia do Senhor são a mesma coisa. Elas não são a mesma coisa.
veem a ceia do Senhor, ou o que algumas pessoas chamam de a última ceia, ok? Antes de ele ser crucificado. A comunhão não é a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor não é a comunhão, certo? Então o que eles chamam de a ceia do Senhor ou a última ceia não é a comunhão. A Bíblia diz que ele tomou o cálice depois da ceia. Vêem isso? Então a ceia foi uma coisa e a comunhão foi outra coisa. E quando Paulo está falando sobre esse assunto no capítulo 11 de 1 Coríntios aqui, se você ler os versos anteriores, você verá que ele também fez a distinção entre a ceia em si, quando eles se reuniram para fazer uma festa, e a comunhão que aconteceu durante aquele momento. Certo? Ok. Bem, podemos ler este verso de novo. Verso 25, depois da mesma maneira ele tomou o cálice depois de haver ceado, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto sempre que beberem em memória de mim. Pois sempre que vocês comerem este pão e beberem deste cálice, vocês demonstram a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, todo aquele que comer desse pão e beber desse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e que ele coma deste pão e beba deste cálice, pois aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por esta causa, muitos estão fracos e adoentados entre vocês, e muitos dormem. Pois se nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos castigados pelo Senhor para que não sejamos condenados com o mundo. Aleluia, glória a Deus. Sabe, eu estava pensando sobre esse ensino de Paulo aqui, onde ele diz: por esta causa muitos estão fracos e adoentados entre vocês, e muitos dormem, ou seja, morreram. Você notou que ele não diz por esta causa alguns estão, ele diz muitos, significando que naquele tempo ele estava atento ao fato de que havia muitos crentes que ficavam doentes e que não deveriam estar. E eu acredito que o Senhor deu a ele uma percepção sobre isso, muito embora ele não expôs sobre isso de uma forma que seria clara para muitos. E é por isso que muita gente, quando lê essa parte da Bíblia, não entende do que ele está falando. Eles acham que ele está se referindo à comunhão. Mas sabe, eu estava pensando sobre isso e fazendo perguntas ao Senhor. Mas eu não recebi nada. Eu estudei e busquei e não recebi nada além do que geralmente era pensado e geralmente era conhecido. E eu pensei, mas eles não têm respostas, porque se tivessem, teria havido alguma mudança. E então, de repente, numa manhã, eu fui acordado pelo Espírito e ele simplesmente descarregou, sabem, uma mensagem completa. E eu disse: obrigado, Senhor, continue, obrigado. É tão maravilhoso ser ensinado pelo Espírito Santo. E sabe, a parte mais bonita da vida, na verdade, é sua caminhada com Deus. Se você tem uma caminhada consciente com o Espírito Santo, então você pode ter uma bela vida. Sem o Espírito Santo, você tem uma vida sem graça. Vem uma vida sem graça. Muitos cristãos certamente têm uma vida sem graça. Mas você pode ter uma vida empolgante, bela e extraordinária pela comunhão com o Espírito Santo. Jesus disse: quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas.
vocês, mas ele também trará à memória de vocês o que quer que ele tenha dito a vocês. Glória a Deus. E ele é confiável. Amém? Certo. Agora, algumas coisas para olhar primeiro aqui. Lemos uma passagem da Bíblia, familiar para muitos, como eu disse, mas quantos realmente sabem o que é isso? Eu quero que nós peguemos aqui do verso 23 de novo. Paulo diz, pois eu recebi do Senhor aquilo que eu entreguei a vocês. Ele diz que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele o quebrou. Ele tomou o pão e quebrou e disse, peguem, comam, este é o meu corpo. Jesus tomou o pão na presença dos seus discípulos. Ele o quebrou e deu a eles. Então ele disse, peguem, comam, este é o meu corpo. Eu sei que existe a doutrina da transubstanciação de um certo grupo de cristãos, onde eles ensinam que quando você serve a comunhão, aquele pedaço de pão é transformado na verdadeira carne de Jesus. Ok? Agora, não foi isso que ele disse. Jesus disse, façam isto em memória. Ok? E Paulo disse, pois toda vez que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês demonstram a morte do Senhor. Veem, é um lembrete. É um lembrete. Então, isso não é importante, o fato de Deus ter dito este cálice, sem nos dizer o que deve estar no cálice. Entendem o que eu digo? Claro, quando Jesus o tomou, a Bíblia deixa-nos saber que era o fruto da vinha. Ok? Mas ele não nos diz exatamente qual. Certo? Então eu sei que alguns dizem, bem, você pode usar qualquer coisa aí, alguns usam Coca-Cola, outros querem usar Campari, outros usam, sabe, eles querem usar todo tipo de coisa. O que quer que você queira usar, apenas não abuse. Ok, isso é tudo. Glória a Deus. Ok, então Jesus o quebrou. Ele quebrou aquilo. Ele quebrou o pão e disse, tomem, comam, este é o meu corpo. Então ele disse que é quebrado por vocês. Então, quando ele quebrou o pão, ele o quebrou para eles. Ele disse, este é o meu corpo, que é quebrado por vocês. Oh! Então há algo sobre a quebra do pão. Sabem, é difícil achar um pão para quebrar em muitas partes do mundo. Como nesta parte do mundo você não quebra o pão, você parte o pão. Mas na Europa, você tem muitos pães que quebram e também no Oriente. Você quebra porque ele é duro, ok? Mas aqui ele é partido. Houve mudanças e agora você precisa usar uma peça para quebrar de verdade, ok? Isso é apenas simbolismo, ok? Glória a Deus. Certo. Então, há algo sobre a quebra daquele pão. Ele disse que é quebrado por vocês. Agora, Jesus poderia ter dito, este é o meu corpo, que eu dei a vocês. Ele podia ter dito isso, mas não fez. Ele disse, peguem, como este é o meu corpo, que é quebrado por vocês. Ele não tinha que usar a palavra quebrado, mas ele tinha, porque era nisso que ele queria que nós puséssemos a atenção, na quebra do pão. Ele queria que nós estivéssemos atentos à quebra daquele pão. Ele disse, este é o meu corpo,
que é quebrado por vocês. Aleluia. Então, nós lemos o que ele disse depois disso. Quando ele disse, depois da mesma maneira, ele tomou o cálice depois de haver ceado, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, façam isso toda vez que o beberem em memória de mim. Agora, verso 26, pois toda vez que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês demonstram a morte do Senhor, até que ele venha. Toda vez? Com que frequência devemos tomar? Conheço alguns que tomam uma vez por mês, alguns tomam uma vez por ano, outros toda semana, alguns a cada 2 dias, todo dia. Como quer que seja, toda vez que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês demonstram a morte do Senhor. Eu acho que quanto mais, melhor. Amém? Ok. Agora verso 27. Pois todo aquele que comer deste pão e beber deste cálice do Senhor indignamente, agora marquem essa palavra, é a palavra grega anaxios. É importante porque muitos pensam que o que a Bíblia está dizendo aí é todo aquele que é indigno de comer este pão e beber deste cálice. Ele não disse alguém que é indigno, ele disse alguém que bebe indignamente. Indignamente, a palavra grega anaxios quer dizer de uma maneira indigna, diz respeito à atitude na qual isso é feito. Não quer dizer que uns são qualificados e outros não entre os cristãos, porque ele está escrevendo a cristãos, aqueles em Corinto. Ele não estava escrevendo para todos no mundo, estava escrevendo para cristãos. Então todo cristão ali era qualificado a tomar, mas ele estava falando sobre a atitude na qual aquilo era tomado. Ele diz: não tome na atitude errada, de uma maneira indigna. Agora, isso é muito importante, porque esta é a razão. Ele estava ensinando esse assunto no primeiro caso, mas eu quero que vocês entendam que este ensino de Paulo sobre a comunhão aqui, na verdade não era sobre comunhão, porque isto era uma alegoria, ok? Isto foi uma alegoria, e você tem um significado mais profundo desta mensagem a partir do que ele diz. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. É por isso que toda vez que nós estudamos ensinos alegóricos na Palavra de Deus e nós os seguimos naquela direção, sem olhar para o que está realmente sendo ensinado por trás das cenas, vamos para o caminho errado. Temos que entender o que esta coisa realmente está representando. Vocês notem algo? À medida que ele explica isso, parece ser uma contínua metáfora. E ele continua. Então, mesmo na nossa experiência diária com a comunhão, estamos demonstrando esta coisa que muitos de nós não conhecemos. A comunhão era para algo. Porque se alguém não tomava a comunhão, não queria dizer que ele ia para o inferno. Ele ainda ia para o céu, mas então qual a razão para a comunhão? Isso significa que a ideia não é apenas o pão e a bebida. Entendem? Não é apenas o pão e o cálice. Deve haver uma razão. E quanto ao batismo na água? Pensamos, ok, é um símbolo que nós morremos com ele e fomos enterrados com ele e que nos levantamos outra vez com ele. Mas isso é o que muita gente sabe, é apenas a significância, não o ensino real disso. O que está por trás disso? Se isso significa algo, o que é esta coisa? Qual é a importância do que isso significa? Estas são perguntas importantes
que os crentes têm que fazer e responder. Se você tem estado doente no corpo, por quê? Se você tem carregado uma enfermidade no seu corpo, por quê? Se você nasceu com um tipo particular de doença ou enfermidade e você passou a crer em Jesus Cristo, por que ainda está lá? Essa mensagem continua no próximo capítulo. Não perca essa mensagem, porque será uma mensagem muito impactante que vai edificar a sua vida. Então não esqueça de se inscrever dando um like, comente debaixo desse vídeo o que você acha e clique no sininho das notificações. Se ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal e assista mais outros devocionais que vão te ajudar a edificar a sua fé. Muito obrigado pela atenção dispensada e que Deus abençoe em nome de Jesus.